Bom, gente, vamos para o próximo período literário? É um período bem interessante, ele é o Barroco. Ele aqui no Brasil começou em 1601 e foi até 1768. Até mesmo por isso ele tem um certo apelido de seiscentismo, né? Alguns chamam de barroco ou seiscentismo. E o que foi o barroco? O barroco, na verdade, ele foi a arte da Contra-Reforma, dentro da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, o que foi ela exatamente? Ela foi a busca da igreja em adquirir o poder novamente. Lembra que nós estudamos no classicismo que o pensamento medieval ele tinha sido substituído por uma nova ideia, uma nova ideologia? Então, no Barroco, a igreja tenta essa retomada de poder novamente. Então ela volta a influenciar fortemente o homem. Ela volta a ter um certo poderio. Em contrapartida, o pensamento clássico, né? O pensamento do homem ser o centro do universo continua também sendo difundido. Ele perde poder, ele não é tão forte quanto antes, mas ele ainda existe. Então, o que vai acontecer no Barroco? O homem ele vai ser um homem dividido, um homem conturbado, um homem que tem o desejo de ser o centro do universo, mas que é fortemente influenciado pela igreja e aprende que Deus é o centro do universo. Então, podemos dizer que a arte barroca vai ser uma arte dualizada. O homem vai ficar dividido entre igreja e ciência. A igreja diz para ele assim: a terra é plana. A ciência diz: não, a terra é redonda. A igreja fala para ele: desejar a mulher do próximo é pecado. Aquele pensamento anterior, né, do clássico, diz: viva a sua vida, aproveite. Então ele fica naquela situação. Ele quer obedecer a Deus através da igreja, mas ao mesmo tempo ele quer satisfazer os seus desejos. Então o Barroco ele é praticamente um período de opostos. Enquanto ele quer algo, ele não pode, mas ele quer. Então ele tem que fazer aquilo. Mas se ele fizer, ele vai contra o pensamento da igreja, vai contra Deus. Então existe esse pensamento, né? Essa ideologia conturbada. O homem quer algo que não pode. O homem acredita em algo que a igreja condena. Então o Barroco ele tem esse lado obscuro. Se observarmos, por exemplo, as artes barrocas, não são artes bonitas, né? Alguns estudiosos chamam até de o Barroco ser a beleza do feio. Por quê? Porque quando você pega uma arte barroca, você vai observar que, diferentemente do impressionismo, né, de outras artes que existiram antes, o barroco ele é mais sombrio. Por quê? Porque o homem sombrio, o homem barroco, ele é sombrio. Ele reflete esse lado obscuro, que é a dúvida. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Porque o que eu quero, eu não posso. O que eu posso, eu não devo. Então, a arte barroca é uma arte complexa. Ela tem esse dualismo, o certo com o errado. O pensamento barroco também trabalha com a efemeridade da vida. A minha vida é pouca, passa rápido. O que eu vou fazer da minha vida? Então, como resposta, vem o Carpe Diem. Lembra que é aquela ideologia antiga? Aproveite sua vida, porque amanhã você pode morrer. Então, essa arte barroca, ela mostra exatamente o contraste. Se a gente for pegar, por exemplo, dentro da poesia, dentro da literatura, o que a gente mais vai ter? Jogo de palavras e jogo de ideias, que é o cultismo contra o conceptismo. Dentro do barroco, você vai ter pessoas que vão trabalhar muito bem o uso da língua e pessoas que vão trabalhar muito bem com o uso das ideias. Tanto é que nós vamos ter dois poetas que são barrocos e são opostos. Um trabalha com a palavra e o outro trabalha com a ideia. E o que vai ser marcante também, por exemplo, nesse jogo de palavras e nesse jogo de ideias? Duas figuras de linguagem que são praticamente a bandeira do barroco, a antítese e o paradoxo.
Qual a ideologia da antítese? Você aproxima opostos. De noite, eu encontro o meu dia. Você aproximou opostos. No paradoxo, você funde os opostos. Como, por exemplo, eu durmo acordado todos os dias. Você fundiu os opostos. Então, o barroco ele vai mostrar isso. Essa antítese, esse paradoxo, é praticamente a essência do homem barroco. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo e o que eu quero fazer. A ideologia da igreja, a ideologia da ciência, teocentrismo versus antropocentrismo. Então, o homem barroco, ele é esse homem conturbado. Um exemplo clássico de homem conturbado, mas que foi um grande nome para nós, foi Gregório de Matos, um dos nossos poetas mais importantes da literatura brasileira em si. Ele foi um poeta barroco, tá? E ele é exatamente a essência do homem barroco. Ele é cultista, o que é isso? Né? Lembra que eu falei jogo de palavras? Ele é adepto ao jogo de palavras, as suas poesias são muito bem trabalhadas. Ele é um cara satírico, ele é um cara que fala sobre as questões sociais, ele questiona a própria posição da igreja na época em que ele vivia, as injustiças, né? Por exemplo, por que os grandes senhores poderiam pagar seus pecados levemente e os pobres, os mais humildes, não poderiam? Por que o adultério e a desonestidade para os ricos era branda a penitência e para o pobre ela era mais rígida? Então ele questionava isso. Ele chegava a fazer poesias até pornográficas, ele usava termos bem pesados. Tanto é que ele era chamado, né? Ele é conhecido hoje por nós como Boca do Inferno. Ele tem esse apelido exatamente por trabalhar com as sátiras. Mas não são sátiras leves, são sátiras pesadas. São questionamentos que ele levanta sobre a própria moral da igreja na época. Então a gente pode dizer, Igor, que o Gregório de Matos ele é um cara ateu? Ele não acredita em Deus? Claro que não. Pelo contrário. Ele era uma pessoa religiosa. Ele questionava exatamente por ele ser uma pessoa que entendia das coisas. Ah, então o Gregório de Matos ele falava mal, mas ele era religioso? Sim. A gente vai ter também dentro do Gregório de Matos várias poesias sacras, poesias de penitência, pedindo perdão. Muitas vezes a gente pode associar uma poesia pesada dele, uma crítica, e após isso a gente vai ver um poema sacro pedindo perdão pelo erro dele. É como se ele pedisse perdão diretamente a Deus. Ele não acreditava muito na igreja. Ele acreditava nas ideologias passadas pela própria Bíblia, mas não no que aqueles homens ali passavam. Porque para Gregório de Matos, a igreja perdia seu poder. Ela perdia sua importância pela corrupção existente na época. Então ele não se apegava àquilo, ele se apegava à palavra. Então, por ser cultista, o que ele faz? Ele amplia o universo da palavra, ele extravasa o pensamento barroco existente dentro dele. Eu quero, eu posso, eu faço, mas Deus me condena, me perdoe, Senhor. Ao mesmo tempo que ele aceita aquela situação, ele se considera pecador demais. Então a gente vê dentro do Gregório de Matos a personificação do barroco. Ele é o homem barroco. Ele existe, ele fez e agora eu tenho que pagar pelo meu erro. É aquele contraste, corpo e alma, pecado e perdão, Deus e o diabo. Ele é a figura da antítese e do paradoxo, porque ele aproxima os opostos e ele os funde dentro dele. A sua poesia, ela é completamente barroca. Ela é exatamente essa constância de certo e errado. Bom, terminamos o assunto de Gregório de Matos. Vamos entrar agora em Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, ele vai ser o oposto de Gregório de Matos. Como assim, Igor? Ele vai ser conceptista. Tá. Igor, você falou que o Gregório era cultista. Ele utilizava o jogo de palavras. Como
que o Vieira ele era conceptista? Bom, por ele ser padre, gente, ele já tem uma vantagem, né? Todo padre sabe falar bem, ou ele era escolhido por ter um dom da oratória. O padre Vieira não foi diferente. Primeira coisa que a gente tem que entender, Gregório ele era brasileiro, padre Vieira não era. Padre Vieira veio para o Brasil com 7 anos, ele era português. E aqui no Brasil ele estudou já na Companhia de Jesus, que era o grupo de jesuítas. Então ele se desenvolve, a igreja percebe o dom que ele tem e ele cresce se tornando um padre muito famoso. Ah, Igor, então peraí. Se o padre Vieira é um padre e você falou lá no Gregório que o Gregório era contra a igreja, então o padre Vieira era inimigo do Gregório de Matos, certo? Não, não eram inimigos. Primeiramente, lembrem-se, Gregório era contra a corrupção religiosa. O padre Antônio Vieira ele não participava dessa corrupção religiosa. Ah, Igor, como é que você me garante isso? Simples. O principal objetivo do Vieira aqui foi defender o índio. O mesmo índio que era perseguido pelos portugueses. Mas o padre Vieira fazia como isso? Bom, primeiramente, ele fez como o padre José de Anchieta, lá no quentismo. Ele aprendeu a língua do índio para poder utilizar-se da sua língua e catequizá-lo. Porque lá no quentismo o padre José de Anchieta fez? Como é que eu vou saber o que o índio quer se eu não sei a língua dele? Então ele criou a primeira gramática tupi-guarani. O padre Vieira utilizou-se disso para poder criar uma comunicação com o índio. Então, através dessa comunicação, houve a catequese e o próprio padre Vieira conseguia ter o índio ao seu lado. Mas para isso, o que ele também fazia? Ele defendia o direito do índio. Poxa, então se ele defendia o direito do índio, qual foi a diferença dele para o Gregório? Ele não atacava diretamente os outros. Ele trabalhava mentalmente. Era o jogo da ideia. Era o dom da palavra, o dom da oratória, o jeito de se falar. Por exemplo, Gregório ele fazia poemas satíricos. O padre Vieira em nenhum momento fez poema. A obra dele é dividida em cartas, sermões e profecias. Se a gente somar tudo, dá em torno de 500 obras, mais ou menos. Mas o foco maior dele era o quê? Eram os sermões. Os sermões do padre Vieira eram praticamente estruturados na forma do gênero épico. Era dividido com exórdio, invocação, desenvolvimento e uma peroração. Igor, o que é isso tudo que você falou? Bom, vamos por parte. Exórdio era a introdução. Ele dava uma introdução sobre o assunto que ele ia falar. A invocação, por ser católico, um padre, claro que ele pedia a bênção, e normalmente era de um santo católico, para poder, naquele momento, as pessoas focarem no assunto. O desenvolvimento era o que ele falava, eram as explicações, era o argumento utilizado por ele para poder alcançar o objetivo, de preferência a consciência e o coração das pessoas. E por fim era a peroração, que era o epílogo, o encerramento. Só que não era um epílogo normal, era aquela empolgação. Ele mostrava que valia a pena a pessoa estar ali sentada ouvindo o sermão dele. Era como dizer assim, o católico sai dali feliz por ser católico. Ele fechava com chave de ouro. Então ele tinha esse jogo de ideias dentro dessa estrutura. O padre Vieira, ele usava muito nos sermões o silogismo aristotélico. O que era esse silogismo aristotélico? Vamos dar um exemplo. Tá? O silogismo ele tem a premissa menor, a premissa maior e a conclusão que você chega. Vamos dar o seguinte exemplo. Premissa menor. Padre Vieira chega e fala assim: Platão é homem. Premissa menor. Premissa maior. Todo homem é mortal. Qual foi a conclusão que o padre Vieira fez com que todos chegassem? Se Platão é homem e todo homem é mortal, então a conclusão que eu tenho é que Platão é mortal. Perceberam? Ele não falou o que ele
achava? Ele deu a premissa menor, que é a introdução. Deu a premissa maior, que era a ideia geral. E todo mundo chegava à mesma conclusão que ele. Viram como ele usou o argumento? Ele passou a mensagem sem agredir. Isso era o conceptismo, é o jogo de ideias. É a forma de você trabalhar a mente da pessoa para você alcançar o seu objetivo. Muito diferente do Gregório, que por ser mais impetuoso, usava da palavra de modo às vezes até agressivo. Porém, lembre-se, Gregório não deixava de ser um adorador a Deus. Ele se considerava às vezes um pecador também e pedia perdão através da sua própria poesia. O Padre Vieira, diferentemente, ele alcançava o objetivo dele como? Fazendo com que as pessoas raciocinassem em cima daquilo que ele estava falando. Uma premissa menor, uma premissa maior e a conclusão igual a dele. Ok? Gente, só para a gente fechar esse assunto, eu queria falar com vocês uma coisa que eu achei interessante no Padre Vieira, né? O jogo de ideias, ele trabalha com argumentação. E a argumentação é o que vocês mais vão ter que trabalhar na prova do Enem, principalmente na redação. Quem puder, dá uma pesquisada mais sobre argumentação, porque a argumentação é a sua ideologia, mas na voz de outra pessoa. Você nunca pode utilizar a primeira pessoa. Os sermões do Padre Vieira, ele jamais dizia assim, eu digo, eu acho. Ele coloca sempre em terceira pessoa. O povo imagina, as pessoas pensam. Exatamente para fazer com que quem está lendo, no caso, ou no caso dele, ouvindo, aderisse àquela ideologia, àquela argumentação. Tá bom? Lembre-se sempre disso. Padre Vieira usava argumentos. E os argumentos serão importantes para vocês na prova de redação do Enem. Bom, após a explicação, vamos fazer primeiramente essa questão aqui da obra de Aleijadinho, tá? Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela a liberdade, representando a vida de mineiros à procura de salvação. B. Credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Ou letra E. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Resposta certa, D de Deus. É personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Por que isso? Porque as esculturas, né, do barroco, elas como forma, ela tem uma influência do rococó europeu. Então, o Aleijadinho, ele se distinguia exatamente por apresentar características mais particulares das suas esculturas inspiradas em pessoas comuns. Então, a resposta certa é a letra D de Deus. Agora vamos à questão 2. Tem um poema do Gregório de Matos aí. O poema diz assim: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou de redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Então essa questão caiu no Enem de 2014. E ela fala assim: com uma colaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por A. Visão cética sobre as relações sociais. B. Preocupação com a identidade brasileira. C. Crítica velada à forma de governo vigente. D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Ou E. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Resposta certa, letra C. Crítica velada à forma de governo vigente.
Principalmente você identifica essa resposta quando fala no final aqui, ó. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Então ele, lembrem, ele usa a temática realmente religiosa, mas ele faz uma crítica ao governo, no caso vigente naquela época. Então resposta C de Cristo.